Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aí no Facebook, ok? A galera que vai chegando, vai compartilhando aí. Tem um botão aí no Facebook que você pode ativar as nossas notificações, tá ok? Pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, Deus abençoe vocês. Mais um Expresso Teológico. E hoje nós temos a honra, a FTRB tem a honra de receber aqui o Dr. Wendell Mark Johnson. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. O professor Wendell Mark Johnson é um missionário norte-americano, ok? Ele está ligado ao Southern. Casado com a Carol há 32 anos, doutor em missiologia também. Em 2012 obteve o seu doutorado em missiologia e um missionário que atua no Brasil há mais de 20 anos, com experiência, trabalho largo e uma grande contribuição para o povo brasileiro, ok? E ele está aqui na conferência Justificação pela Fé, e aproveitamos para trazê-lo aqui para gravar as aulas do EAD. Atenção você que está nos acompanhando aí de todo o Brasil, em breve nós vamos ter 8 aulas com o Dr. Wendell, ok? Eu creio que esse EAD vai proporcionar treinamento de pessoas no mundo inteiro. A facilidade da internet, do EAD, vai gerar um aceleramento do treinamento de pessoas para o campo, e isso vai ser muito bom. Mas hoje também nós estamos explorando mais um pouco nosso professor para falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre santidade, vida pastoral, vida acadêmica, e nós vamos puxar um link lá do John Owen, tá ok? Professor, nós temos um grande desafio em fazer uma junção entre a vida pastoral, acadêmica e a santificação, né? Isso se torna um desafio ainda maior com o ativismo, né? O ativismo Sim. teológico traz a santificação, requer que nós tenhamos muito cuidado nessa área, né? Sem dúvida, isso é preciso, porque se fizer uma separação que de fato não cabe com nossa teologia, porque a nossa teologia bíblica, a teologia da reforma, não tem nenhuma distinção entre a cabeça e o coração. De fato, as duas coisas são unidas. E se fizer qualquer distinção, pensando que, enchendo a minha cabeça com informações é um substituto para a minha própria piedade e intimidade com Cristo Jesus, isso é uma receita dolorosa para um ministério muito difícil. Muito difícil. Bom, a partir de um sermão do John Owen sobre alguns aspectos da eclesiologia, doutrina da igreja, ele fala algo assim: a origem da instituição da igreja é direta, imediata e somente a partir de Jesus Cristo. Logo, nós temos que atuar sob ele e com ele, até o prosseguimento desta obra com perfeição. Ou seja, Cristo é o fundamento da nossa fé e obediência, e, consequentemente, o que a igreja faz é crer, fazer e praticar. Amém? Exatamente isso. O que nós temos visto aqui nesta citação é 1000 anos da história da fé cristã na Inglaterra. Dr. Owen estava pregando, ministrando aproximadamente 1600 no meado do século XVII. Naquele período, a fé cristã celebrou 1000 anos em Inglaterra. 1000 anos. Depois de 1000 anos, chegou um movimento na Inglaterra que começou a questionar, depois de 1000 anos, como é que está indo?
Como está nossa expressão e entendimento da fé cristã? E esta citação do Owen revela uma pessoa que está olhando ali na palavra, o que diz a palavra sobre a igreja, sobre o membro da igreja que é regenerado, sobre a vida desta pessoa na sua conexão com Cristo Jesus. Como isso faz comparação à coisa que nós estamos chamando a fé cristã, aceita socialmente. E o Dr. Owen está destacando para nós, há uma diferença entre a fé cristã na sua manifestação social e a fé cristã devido e baseado nos ensinos claros da palavra de Deus. Então, Dr. John Owen e o movimento puritano em geral, estava chamando os cristãos do seu dia retornar para as Escrituras e deixa a palavra de Deus ser nosso padrão, nossa regra de fé e a prática. Bom, o senhor falou aí na questão da regeneração. Isso é muito importante. O sinal da regeneração é a santificação. Porque acho que nós vamos ver lá no título 1, que diz que nós somos salvos pela verdade, que nos leva à piedade, que nos leva à justiça. Ou seja, quando nós temos uma compreensão verdadeira da fé cristã aqui, isso leva a uma transformação aqui no coração. Conhecimento bíblico sempre é coisa mais do que simplesmente entendimento intelectual. Isso é muito importante para nós. Ninguém poderia dizer que a pessoa que tem compreensão bíblica, se não tiver um conhecimento tanto desta verdade na mente, em termos de formular corretamente, mas tanto quanto na experiência, ou seja, atualmente aplicando a verdade para a vida cotidiana. E isso queria dizer, na linguagem simples do 1 Pedro, capítulo 1, onde a igreja, Pedro está desafiando a igreja, seja santo como eu, seu Deus, é santo. Então nós precisamos mostrar os sinais de um povo regenerado por um Deus santo, buscando a mostrar a sua santidade na vida real onde nós estamos. Isso foi a paixão dos puritanos, isso foi simplesmente um reflexo simples do ensino essencial da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Agora, uma coisa, professor Johnson, é que a santificação para o regenerado não é um peso, né? Porque parece que o evangelicalismo brasileiro inverteu os nomes, né? A ordem dos fatores, né? Parece que a salvação no Brasil é trabalhada de forma sinérgica e a vida de santificação monérgica. Isso gerou uma grande confusão acerca dos motivos pelos quais a gente se santifica, né? Levando a santificação não ao deleite, mas a algo penoso, a algo que traz fardo, né? Exatamente. E, a sua colocação é tão rica que não dá para mim nem interagir com tudo que você falou. É tanta coisa. Certamente, inicialmente eu ia dizer assim, nós temos como evangélicos, pessoas comprometidas com os princípios da grande reforma. Certamente, acho que em nossa geração nós precisamos pensar sobre uma inversão da sua palavra, porque a salvação precisa ser entendida como um ato monergístico e a santificação um ato de sinergismo, ou seja, tanto Deus pelo Espírito e a própria pessoa regenerada, as duas pessoas estão trabalhando. Mas quando nós pensarmos sobre o peso de santificação, eu vou dizer
aquele que está faltando é um entendimento claro sobre a natureza do pecado e a alegria de satisfazer nosso Deus. Acho que isso que está faltando. E Dr. John Owen nos ajuda para entender isso. Estava falando antes de começar essa gravação com o contexto em que Dr. John Owen ministrava. Ele ministrava em muitos contextos, mas Dr. John Owen foi reconhecido como um dos maiores. Ele é reconhecido como o maior teólogo do movimento evangélico na Inglaterra. Então ele é considerado o maior teólogo inglês de toda a história. Certamente, John Owen e o reverendo Jonathan Edwards, os dois são do mesmo nível em termos de profundidade, mas John Owen sempre reconheceu que pecado é sério. Então, quando John Owen começou a tratar deste assunto, foi interessante, ele começou como deão do Christ Church Oxford, a escola principal, que tinha a responsabilidade de treinar novos líderes da igreja anglicana. E ele notou que muito destas pessoas entrando no ministério simplesmente não estavam levando sério seu testemunho cristão. Ou seja, pastores vivendo em pecado, fazendo coisas que não foram corretas, trazendo vergonha para a fé cristã e trazendo tristeza para a vida de cada um. O que Dr. Owen nos chama para entender e o valor do seu ensino, ele sempre está nos desafiando não confundir arrependimento com penitência. Com penitência. E acho que é uma tendência dos evangélicos confundir santificação com penitência, que é nada evangélico. Quando, de fato, nós precisamos nos arrepender. Pecado sempre traz consequências dolorosas. Você vai ver isso em todo o ensino dos puritanos. E Dr. John Owen vai falar isso em seus livros, que pecado sempre traz as consequências mais dolorosas, mais tristes. Não há alegria em desobediência, porque pecado oferece tudo e entregue nada. Então, o cristão em que Deus está falando com meu coração, com seu coração, está difícil ouvir isso? Sim. Porque isso é pecado, chamado pecado reminiscente, porque você, como evangélico, você, como cristão regenerado, sua identidade principal não é do pecador redimido. Sua identidade principal é filho adotivo de Cristo Jesus. Isso é sua identidade principal. Bom, Romanos 7, Dr. Owen, o movimento puritano, reconheceu claramente que Romanos 7 ainda ensina a realidade do pecado remanescente. Ou seja, nem todo pecado está fora de nós. E pecado sempre tem um propósito. Isso é importante. Eu preciso ter você me falando constantemente, Marcos, nunca esqueça alguma coisa. O pecado só tem um fim, um propósito. A sua morte. A sua morte. Então, entendendo a natureza do pecado, que sempre está contra os propósitos de Deus, quando eu entro num período de tentação ou de pecado, e o Espírito Santo traz a meu conhecimento que eu estou desobedecendo o Senhor, eu vejo que isso seja a coisa mais triste possível. E sim, há uma tristeza, mas isso não é penitência, isso é me reconhecendo. Eu estou indo num caminho que só vai trazer tristeza para todos. Então, a convicção do Espírito Santo, até a mortificação do pecado, que não é nada leve, não, ainda tem propósitos de alegria. Por quê?
porque a maior alegria da minha vida, da sua vida, da vida das pessoas que estão nos acompanhando, se você conhece Cristo Jesus, a maior alegria na sua vida, na minha vida, é de se conformado cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Isso é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida, e a maior alegria que eu vou encontrar é se tornando cada vez mais na imagem de Cristo Jesus, que é a santificação. Muito bem. Professor, nós temos, para finalizar, nós temos uma crise pós-moderna, né? Nós temos uma transição da modernidade para a pós-modernidade, a modernidade trabalhando o objetivismo puro, o cientificismo puro, e a pós-modernidade trabalhando o subjetivismo, né? Relativismo. Teólogos da época da modernidade desacreditaram das escrituras e, consequentemente, isso prejudica a prática. Se eu não acredito, se eu não tenho uma doutrina, uma crença de doutrina corretamente bem entendida e vivida, isso vai prejudicar a minha prática. Sem dúvida. É a consequência, né? E na pós-modernidade parece que nós temos também o mesmo problema. Ou seja, o problema da modernidade é o mesmo da pós-modernidade. A pós-modernidade é modernidade acentuada. Acentuada. Quer dizer, na verdade, o ceticismo só fez aumentar, né? Pois é. Acho que isso é e a consequência disso para teólogos que estão nos ouvindo agora, que às vezes se rendem a teologias que desonram as escrituras sagradas, a consequência na prática é uma vida que desonra a própria santidade de Cristo. Porque por natureza, meu coração, o seu coração, é desordenado. Nós precisamos confessar humildemente este ponto. Isso não é ponto de orgulho, isso não é coisa que posso dizer com uma cabeça elevada. Ao contrário. Isso é o espírito de Isaías 66:2. Que Deus está perto dos humildes e contrito do espírito. Por natureza, eu não vou reconhecer isso. Eu não vou reconhecer meu coração. Eu vou fazer desculpas, explicações, e vou dizer, até quem sabe eu vou até elevar meu coração desordenado até ao ponto de orgulho, dizendo que não, eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Mas quando eu penso sobre o que significa meu coração sendo autêntico, eu vou dizer que é um coração desordenado. Como eu posso entender? Porque nós temos visto ao nosso redor, em quase todas as sociedades, pessoas são pecando e pessoas são vítimas do pecado. Nós queremos até reconhecer até os dois aspectos. Pessoas estão fazendo coisas que todo mundo reconhece que isso não pode ser certo. E pessoas estão vítimas destas coisas. Mas, como o pastor está dizendo, neste momento, a crise não é o comportamento de pessoas, a crise é como nós vamos determinar o comportamento correto de pessoas. E para nós, como evangélicos, a santidade começa com um entendimento claro da cosmovisão revelada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá uma cosmovisão compreensiva. Sabemos de onde nós viemos, sabemos por que nós somos criados, a nossa natureza. Sabemos o que deu errado com este mundo. Eu posso explicar por que eu tenho um coração desordenado. Podemos entender o que Deus tem feito para resgatar minha própria vida, colocar em ordem meu coração e, no fim de contas, colocar em ordem este universo. E sabemos por onde está indo. Estamos indo, como nós temos estudado hoje, durante nosso tempo de
estudo à distância, estamos indo para a Nova Jerusalém, o Reino de Deus. E eu vou até só fechar a minha palavra sobre isso, uma palavra de encorajamento. O C.S. Lewis termina até seu último livro, da Crônicas de Nárnia, com esta frase que tem tocado meu coração. Ele fechou com aquela exortação: vai mais para dentro, vai mais para cima. Se aprofunda na sua fé cristã, se aproxima cada vez mais, de acordo com Colossenses 3, 1-4, as alturas onde Cristo está ao lado do Pai, e lá nós vamos achar a alegria que cada um de nós estamos de fato buscando aqui neste mundo. Isso é o ensino da palavra de Deus. Isso é o valor de ter um mentor histórico igual do Dr. John Owen, que vai nos ajudar como entrar mais profundamente em nossa fé, como até alcançar novas alturas em nossa fé. Professor, muito obrigado. Prazer tem sido todo meu. E amanhã compareça, porque amanhã pregação sobre um assunto que encanta o meu coração, certeza da salvação como motivo de missões. Eu estou animado. Isso. Eu também estou animado para a nossa caminhada amanhã de manhã. De 10.000 passos para mortificar o carne. Gente, um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.